O Trilhas da Democracia de hoje entrevista o sociólogo e jurista Boaventura de Souza Santos. Professor Boaventura, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Um gosto. Eu começaria dialogando um pouco sobre o fim do Império Cognitivo, a afirmação das epistemologias do Sul, que foi lançado pela editora Autêntica. Logo no prefácio, né, o senhor afirma a necessidade da formulação de uma 12ª tese, fazendo referência à famosa 11ª tese de Marx sobre contra Feuerbach, de que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, trata-se de transformá-lo. E o senhor afirma que essa 12ª tese exige a necessidade de reinterpretar o mundo a fim de transformá-lo. E daí lança a ideia de que a base dessa reinterpretação se fundamenta numa ruptura epistemológica com a afirmação de um sul epistemológico que reúne uma série de saberes, conhecimentos que são produzidos nas lutas sociais contra o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo. Que saberes são esses, que conhecimentos são esses que o senhor já entrou em contato no decorrer dessa larga experiência que, me permita dizer, se inicia com a sua pesquisa que deu origem à sua tese de doutoramento na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro? Muito obrigado, Marco, por essa pergunta. Acho que é uma pergunta muito boa para começarmos a nossa conversa. Eu realmente, desde esse tempo, e é um tempo muito longínquo, dos anos 70, quando fiz a minha tese de doutoramento vivendo na favela durante alguns meses, na favela do Jacarezinho, que aliás na altura não ficou designada pelo seu próprio nome, porque estávamos na ditadura e havia um certo medo que os ditadores ou as polícias pudessem descobrir as pessoas que me davam alguma informação que podia ser sensível. Eu realmente apercebi-me que havia muito conhecimento que circulava na sociedade, conhecimento que me dava muita sabedoria de vida, que me ajudava a interpretar o Brasil, de gente que não tinha cursos, não era doutores, nunca tinha estado na universidade, eram sapateiros, eram pessoas nos botequins, nas lojas, enfim, com quem conversava, mas no terreiro de Umbanda, e deparei-me sempre com essa riqueza de conhecimento que, para mim, sendo um jovem sociólogo, aquele conhecimento não era válido em si mesmo, era uma informação que me era dada e eu processava, enfim, no conhecimento científico que depois produzia. A certa altura dei-me conta que esta dicotomia entre informação e conhecimento era traiçoeira e de alguma maneira desarmava as populações, porque de facto estavam-me a dar conhecimento, que para eles era conhecimento. Apercebi-me também que a maior parte das pessoas no mundo vivem o seu dia-a-dia com a sua sabedoria popular, dos seus conhecimentos, nas comunidades urbanas, nas populações ribeirinhas, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, todos os grupos sociais produzem os seus conhecimentos. E esses grupos são normalmente grupos que resistem à dominação que existe hoje no nosso tempo, e que eu costumo dizer que são essas três cabeças dessa hidra da dominação moderna, desde o século XVII, que é o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E elas coexistem e estão articuladas. Para as combater, nós temos que interpretar a nossa sociedade. Durante muito tempo, eu pensei que o conhecimento científico era suficiente para interpretar essa sociedade. E a certa altura dei-me conta que a ciência é muito importante, a ciência que eu faço como cientista social, obviamente que é muito importante, mas ela é apenas um dos saberes que deve ser valorizado, porque há outros saberes. Se eu quero ir à Lua, como eu digo sempre, eu preciso do conhecimento científico, mas se eu quiser conhecer a biodiversidade da Amazónia, eu preciso do conhecimento indígena. São os povos indígenas que têm o conhecimento das ervas, das plantas. E, portanto, para diferentes objetivos, nós precisamos de diferentes formas de conhecimento. Ora, esse conhecimento nunca chegou à universidade. Porquê? Porque nós sempre pensámos, numa tradição que vinha do século XIX, de um grande filósofo, Friedrich Hegel, na Alemanha, que o conhecimento deve surgir depois das lutas, depois dos conflitos, o que fica é o conhecimento. E é a partir daí que a gente constrói conhecimento. Bem, qual é a armadilha disto? É muito clara, qualquer telespectador entende que quando termina uma luta, quem prevalece é quem venceu.
não é? E, portanto, é normalmente a perspectiva do vencedor que fica para a história. A história dos vencedores, né? É só a hora dos vencedores. E nós na universidade, mas até o pensamento crítico, de alguma maneira é por isso que eu interpelei o Marx com a sua tese 11, de alguma maneira mesmo o próprio pensamento marxista também teve essa ideia de um conhecimento superior que se impõe e que, aliás, é o único, válido e rigoroso. E, portanto, de alguma maneira nós cometemos uma grande injustiça, que sendo uma injustiça social, também é uma injustiça cognitiva, isto é, tratamos injustamente outros saberes, porque num processo de luta houve realmente outros saberes que circularam. E, Boaventura, quando é que entram em cena essas experiências que te marcaram diretamente, que estão presentes no livro, que se referem ao Equador, à Bolívia, a ideia do bem viver, né, a ideia da Pachamama, né, e que acabaram gerando um processo riquíssimo em termos constitucionais, mas que você mesmo diz que te causou uma certa frustração. Claro, Né? sem dúvida. Aliás, não há nenhum conhecimento perfeito, os conhecimentos são todos imperfeitos. O que nós temos que conhecer é quais são as respectivas imperfeições e limitações de cada conhecimento. E o que eu tenho vindo a fazer, e foi a grande transformação epistemológica, é reconhecer também os limites da ciência, mostrando que assim, sendo consciente dos seus limites, obviamente que fica até mais forte. Há coisas que a ciência não pode resolver, por exemplo, o sentido da vida, o que é a felicidade. Você não pode ter uma resposta científica para a felicidade, nem para o sentido da vida. Portanto, deve haver outros saberes que nos podem dar respostas às coisas que a ciência não dá. Portanto, a pouco e pouco eu fui-me dando conta. Como é que me dei conta? Obviamente não lendo livros, foi através da minha intervenção social, que começou a ser bastante grande, sobretudo depois da Revolução Portuguesa. Nós tivemos uma revolução em Portugal, a Revolução do 25 de Abril de 1974, que nos restituiu a liberdade e a democracia, depois de 48 anos de uma ditadura civil. Foi a partir daí que nós começámos a construir realmente a ideia de que a liberdade tinha que ser construída, e a própria democracia, o seu programa é Trilhas da Democracia. Se calhar a democracia também exigia uma democratização do conhecimento, e não era apenas levar o conhecimento científico para as comunidades e democratizar a ciência, era termos consciência de que há outros saberes na sociedade. E eu dei-me conta, a partir do meu ativismo, naturalmente, com os movimentos indígenas, com os movimentos camponeses em geral, depois da Revolução. Eu participei de um movimento anticolonial e, portanto, nós aprendemos muito com Amílcar Cabral, que foi o grande libertador das colónias, no caso da Guiné-Bissau, foi assassinado em 1973, e foi a partir do próprio conhecimento que eles produziam na luta contra o colonialismo português, nas lutas que eu experienciei nas favelas, que depois fui reconstruindo, que era uma luta contra o capitalismo, contra o colonialismo, o racismo da sociedade brasileira e da sociedade latino-americana, contra os indígenas. O patriarcado vem da minha participação nas lutas das mulheres, contra a discriminação sexual e a discriminação e as violências de que são sujeitas. Havia muito conhecimento que era produzido pelas organizações e pelos movimentos durante o processo de luta. No entanto, esses conhecimentos não eram valorizados enquanto tal. Porquê? Porque se tinha a ideia de que primeiro tinham que ser avalizados pela ciência. Ora bem, muitas vezes a ciência não os avalizava. Por exemplo, ainda agora me deu o exemplo do conhecimento do pensamento indígena, por exemplo, da Pachamama. Enfim, quando depois trabalhei intensamente no Equador e na Bolívia, nos processos constituintes de 2008 no Equador e 2009 na Bolívia, que são constituições que têm, pela primeira vez, não só nomes em língua não colonial, em língua indígena, quechua ou aimara, e em que há outros saberes que entram na Constituição. E esses saberes não eram, de maneira nenhuma, avalizados pela ciência. Por exemplo, o conceito de natureza. Para nós, a natureza é uma coisa, é um objeto. É um objeto que está à nossa disposição e que a gente pode explorar infinitamente. Simplesmente, infinitamente, nunca. A gente sabe que a natureza tem limites e sabemos muito bem, hoje, pela crise ecológica, os problemas ambientais e o aquecimento global, como estão aí presentes, a natureza está-se a fazer presente. Ora bem, naquele momento, os povos indígenas tinham uma visibilidade maior
e uma visibilidade maior das suas perspectivas. E as suas concepções de natureza não têm nada a ver com estas. A natureza, para eles, não é um objeto, é um ser vivo. Além do mais, um ser sagrado. Os rios são sagrados, os nevados, as montanhas são sagradas, as matas, as florestas, as águas, e realmente são um ser vivo a que nós pertencemos. E eu dei-me conta que, enquanto na ciência a natureza nos pertence, é assim que a gente entendeu sempre a natureza, para o pensamento indígena nós pertencemos à natureza. Boaventura, o primeiro livro que eu li seu foi a Introdução à Ciência Pós-Moderna, isso nos anos 90. Exato. Ali você já tinha essa intuição da necessidade de uma epistemologia do Sul, ou esse processo Vinha-se a construir. foi marcado? Vinha-se a construir até, aliás, desde a minha experiência no Jacarezinho, mas ainda fazia muito a ideia de que eu queria uma ciência popular, uma ciência renovada, mas era um conhecimento único e científico. Eu comecei a pensar que, se calhar, o que era preciso era aquilo que eu chamo hoje uma ecologia de saberes. Era que a ciência saiba dialogar com outros saberes e, com isso, fortalece a si própria, porque conhece os seus limites e a sua potencialidade, e depois, como vi que realmente outros conhecimentos não só eram complementares, como nos podiam ajudar realmente a uma outra compreensão da vida. Por exemplo, este conceito da natureza, obviamente que nos ajuda hoje a lutar contra a destruição do planeta, porque realmente é esse conceito da Terra-mãe que nós temos que proteger, defender, porque é a nossa vida, é o nosso sangue, é a nossa própria existência que está em causa. E esse conhecimento tem vindo a fazer o seu curso e, portanto, eu cheguei à conclusão de que o que nos faltava, que povos que foram vencidos na história pelo colonialismo, os povos indígenas, mas que sobreviveram, e sobreviveram com os seus conhecimentos até hoje, eles não são uma relíquia do passado, não são uma ruína do passado, eles estão-nos a orientar para o futuro. É esta concepção de Pachamama, de Terra-mãe, de Buen Vivir, é uma outra concepção que nós precisamos urgentemente, porque não há um planeta B. E, portanto, nós, se destruirmos este planeta B, bem, não sabemos, não há outro planeta B, é planeta que ficamos sem viver. Ora, sabemos que se todas as pessoas da China, por exemplo, tivessem o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, nós precisávamos pelo menos de 3 planetas, e só temos um. Portanto, foi esta concepção que me foi dando a ideia de que realmente o próprio Marx também achava que a interpretação estava feita e que agora era preciso transformar o mundo. Eu cheguei à conclusão que não, que nós precisávamos é de reinterpretar primeiro, à luz destes conhecimentos que tinham sido vencidos, mas que sobreviveram, para podermos transformar a sociedade. E a grande diferença que surge aí é chegar à conclusão que as sociedades não são apenas capitalistas, como foi sempre o meu pensamento, com a tradição marxista de que vinha, mas que são também colonialistas. Esta ideia de que, trabalhando com os povos indígenas, não há dúvida nenhuma para eles que eles vivem numa sociedade colonialista. Boaventura, existe uma certa confusão da parte daqueles críticos em relação às tuas ideias, né? Por exemplo, a ideia de que a epistemologia do Sul é monopólio daqueles intelectuais ou produtores de conhecimento e saber que se localizam no sul do mundo. E você deixa claro no livro que, na verdade, o sul epistemológico ele pode ser produzido também em países do norte, claro, apesar da incidência do colonialismo ter se dado, evidentemente, sobre o sul. Como é que você responde a esses críticos? Não, respondo dizendo que realmente, que, por exemplo, o colonialismo não só causou muito dano, extremo dano, aos povos colonizados, obviamente, mas também causou dano aos colonizadores de outra forma, isto é, estreitou as nossas posições, as posições dos países colonizadores também foram reduzidas e, portanto, no fundo, nós temos que nos descolonizar a todos. Não só aos colonizados, como também aos colonizadores. E, portanto, há aqui uma ideia de uma nova convergência a partir das diferenças, obviamente. Uns foram colonizadores, outros foram colonizados. Mas só para lhe dar uma ideia, este conceito de natureza da Pachamama dos indígenas era vigente também na Europa. Havia um grande filósofo, que era o Spinoza, que tinha uma ideia de natureza muito semelhante à ideia dos indígenas. Mas esse conceito foi posto de lado porque é evidente que os colonizadores o que queriam
era apropriar-se e saquear a riqueza do Novo Mundo, da América Latina, da África, etc. Portanto, para isso era importante ter um conceito de natureza que não tinha dignidade divina, que era um objeto, que era completamente inerte, à nossa disposição, e, portanto, empobreceu, de alguma maneira, também o conhecimento. Obviamente que na Europa temos um Sul também. Nós temos muitos imigrantes. A Europa é intercultural. A Europa tem hoje, para além de muitas outras questões, do refugiado recentemente, nós temos uma tradição também de interculturalidade que tem sido realmente, hoje em dia, muito questionada na própria Europa. A extrema-direita tem vindo a questioná-la, também com a ideia, porque o problema é este, é que não reconhecer o conhecimento dos povos que foram colonizados, dos povos que continuam a ser oprimidos hoje, é realmente uma ideia terrível, porque também degrada as pessoas, isto é, porque eles não são sujeitos de conhecimento, são objetos de conhecimento. E, portanto, também os degrada. E que se os degrada, desvaloriza. O Marco, só para lhe dar uma ideia, imagine que estas 15 mil almas que morreram, e corpos que morreram no Mediterrâneo nos últimos anos, tentando atravessar o Mediterrâneo para entrar na Europa, eram cidadãos norte-americanos ou cidadãos europeus. Seria um escândalo da maior espécie que pessoas que nós prezamos, de países muito desenvolvidos, morriam daquela forma abjeta no Mediterrâneo, que agora é um cemitério líquido, de alguma maneira, e já foi um mar de união, agora é um cemitério líquido. Não causou nenhum problema porque eram africanos, eram negros. E, portanto, o racismo que existe na Europa impede de ver que esta gente é verdadeiramente gente. Não são gente, são sub-humanos. É o que nós chamamos hoje pessoas e populações descartáveis. Vivem nas zonas de sacrifício. E, portanto, eu penso que nós, só unindo aqueles que no norte geográfico e no sul geográfico têm nesta perspectiva epistemológica, porque quero lhe dizer que as epistemologias do norte, o conhecimento hegemónico, colonizador, capitalista, patriarcal, meu Deus, não existe apenas na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, o senhor vai às grandes universidades aqui no sul global, geográfico, e vê pessoas que são mais colonialistas que propriamente até os europeus. Quer dizer, eu não nunca falo de sul geográfico, porque o sul geográfico tem aquilo que um grande autor palestiniano dizia, o Eduardo Saída, são as pequenas Europas. Quer dizer, em São Paulo há pequena Europa, no Rio há pequenas Europas, no Recife há pequenas Europas. Pensam como se estivessem na Europa e como se ligassem aos europeus. São extremamente racistas. Aliás, nós temos hoje uma população brasileira da direita que está a ir para Portugal, que obviamente tem vindo a fugir do Brasil e a instalar-se em Portugal, que nos causa muitos problemas, inclusivamente a especulação imobiliária em Lisboa, que vão aos restaurantes, veem empregados brasileiros a servi-los e tratam-los de uma maneira racista. Quer dizer, transportam para Portugal também o seu racismo. Portanto, para mim o Sul não é geográfico de maneira nenhuma, é epistemológico. Esse está em todo lugar. Em todos aqueles que lutam contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Boaventura, vamos falar um pouco sobre o papel do intelectual, a função do intelectual. A 12ª tese que você apresenta traz uma série de corolários. E o 6º corolário é de que nós precisamos hoje não de intelectuais de vanguarda, mas intelectuais de retaguarda. O que significa esse intelectual? Quais são as características desse intelectual de retaguarda? Uma delas eu já disse, quer dizer, é eu pensar que eu não tenho conhecimento e que vou trabalhar com quem quer que seja a partir do meu conhecimento e que não tenho que aprender dos outros e não tenho de aprender de outros conhecimentos não científicos apenas porque só o meu é válido. O conhecimento de vanguarda foi sempre a ideia de que quem é de vanguarda, e o intelectual, ele é de vanguarda porque tem as ideias mais avançadas, as ideias mais rigorosas, as ideias mais válidas, porque tem um conhecimento específico que é particularmente forte, rigoroso e que não se pode comparar com os outros conhecimentos. E onde você coloca a questão da direção, que era uma questão central, por exemplo, para os partidos socialistas, sociais-democratas, comunistas, né? Eu penso que quem é que dá a direção a esse conjunto de saberes e conhecimentos, que parece ter sido uma questão importante no processo de ascensão e crise do Fórum Social Mundial, não te parece? Sim, mas a ideia é esta, que realmente o conhecimento de vanguarda acabou por ser sempre um conhecimento autoritário, porque se eu sou o titular do conhecimento total,
e eu tenho conhecimento, o que é que eu tenho a aprender de si se eu tenho o conhecimento todo? Se eu vou trabalhar para os sindicatos, com os trabalhadores, com as mulheres, com as comunidades indígenas, mas eu vou-lhes lá dizer o que é o bem deles, o que é que eles devem pensar, qual é a orientação política que devem ter. Eu tenho conhecimento e estes são objetos do meu conhecimento. Isso é que era autoritário. E por isso nós tivemos realmente muito autoritarismo na esquerda ao longo do tempo. Esta ideia do comando central, que acabou por ser umas doenças, enfim, do próprio comunismo, estavam ancorados também num pensamento centralizado, autoritário e único, de alguma maneira, não é? Hoje não, quer dizer, a ideia é exatamente esta, de que nós temos que colaborar, digamos assim, tanto quanto possível horizontalmente, e nunca será horizontalmente durante as próximas décadas, digamos assim, mas cada vez mais estarmos capazes de aprender uns dos outros. Como é que a gente aprende? Não pode ir na frente deles a olhar com o nosso conhecimento e eles que nos sigam. Então eu tenho que ir, mas é na retaguarda, de onde eu vejo os conhecimentos, de onde vejo as limitações dos meus e a limitação também daqueles outros conhecimentos. E eu, a partir de ir com a retaguarda, com os movimentos, com as organizações, eu posso ir impulsionando um pouco as lutas sociais, criando essa convergência entre os diferentes conhecimentos. Onde é que eu vi isso? Eu vi isso na minha prática. Eu, por exemplo, tenho sido bastante ativo no movimento contra os agrotóxicos no Brasil. É um bom exemplo de que, onde há uma colaboração de saberes, de conhecimentos. Aquilo que eu chamo de ecologia de saberes. Nós temos agrónomos, biólogos, engenheiros, que estão ao serviço também desta causa, porque veem tecnicamente como é que os produtos estão a causar envenenamento nos próprios produtos que a gente come e, naturalmente, também causando muita poluição e doenças nos camponeses. Mas há o conhecimento popular deles e a gente articula, por isso é que estamos articulados com as organizações camponesas, com as organizações indígenas. Mas veja, se eu bem entendi, as epistemologias do Sul dependem do processo de lutas. Claro. Não é? Mas voltando à tua experiência na favela do Jacarezinho, que era numa época em que existiam associações de moradores, estava em curso um processo muito rico de construção do movimento de associação de moradores, associação de moradores de favelas. Só que essa realidade mudou radicalmente no Rio de Janeiro. Quer dizer, esses territórios que antes eram espaços muito ricos de criação de movimentos de resistência, hoje é ocupado pelo poder do narcotráfico e das milícias. Como resistir nesses espaços, como atuar um intelectual de retaguarda numa realidade tão adversa como essa vivida no Rio de Janeiro? Temos que atuar... Que eu imagino que se repita em outros espaços. Claro, não, é evidente. A ideia é esta. Realmente nós não temos nenhuma concepção romântica dos diferentes conhecimentos. Porque aqui não há relativismo, quer dizer, os conhecimentos não são todos válidos. Nós temos que saber de que lado é que está o conhecimento. Está do lado da luta contra o capitalismo, o colonialismo ou o patriarcado, ou ao contrário, está a favor deles. O narcotráfico é a parte ilegal do capitalismo de hoje. E está muito ligado ao capital financeiro, está ligado aos governos. Portanto, não tem nada a ver connosco. É um conhecimento outro, obviamente, mas não é um conhecimento que está do mesmo lado da luta. Portanto, quando a gente fala da diversidade dos conhecimentos, é da diversidade dos conhecimentos que estão do mesmo lado da luta, isto é, e que não se encontram muitas vezes por preconceitos. Onde é que eu aprendi isso? No Fórum Social Mundial, a partir de 2001, em que nós encontramos, enfim, uma abundância extraordinária de movimentos sociais de diferentes partes do mundo, cada um com a sua concepção de vida, de futuro de sociedade. Para alguns o futuro era o socialismo, para outros o socialismo é uma armadilha branca como qualquer outra, para os povos indígenas nomeadamente, tem o seu próprio conceito de bem viver, tem as suas próprias ideias, e começámos a ver como era diverso realmente o entendimento não só da sociedade atual, como da sociedade do futuro. É evidente que o Marco levanta um problema que é muito importante, que é este. Em que medida é aqui um conhecimento, que é um conhecimento opressor ou que visa efetivamente valorizar e fortalecer o capitalismo, pode ser adotado pelas classes populares. Eu dou muito exemplo hoje. Por exemplo, hoje nas classes populares está muito
implantada a ideia do empreendedorismo. Isto é, eu tenho que ser um empreendedor, eu tenho que ter êxito, se eu não tenho êxito a culpa é minha, não posso pôr a culpa para ninguém e de alguma maneira eu transformo-me rapidamente no concorrente do meu vizinho. Portanto, onde é que está o conceito de coesão social, de solidariedade, de complementaridade, de uma harmonia e de uma coesão social? Não há. Porque para eu ser um empreendedor de êxito, você tem que fracassar. Não podemos ter os dois de êxito, senão este programa ou vai para um ou vai para o outro. E, portanto, esta ideia é uma ideia que, no entanto, hoje é hegemónica, digamos. Ela é hoje adotada por aqueles que mais sofrem com essa ideia. Portanto, tem que haver diálogo. Isto é, eu não vou dialogar com aqueles que estão do outro lado, não me interessa hoje. O que me interessa é que aqueles que estão do mesmo lado da luta, que estão oprimidos, pelo racismo, pela violência contra as mulheres, que aumentou e que tem vindo a aumentar em todo o mundo, pela violência do capitalismo. Estamos aqui em Pernambuco, nós temos quase trabalho escravo feito em casa, para fazer jeans, digamos assim, baratos. De Toritama. Pronto, exatamente, não queria falar de nomes, mas é isso que a gente sabe. É um trabalho em que as pessoas são autoescravos. As pessoas que estão a costurar e a fazer os jeans são autónomos, pois claro. Mas aquilo é autonomia para quê? Para escravizar o corpo, para trabalhar 100 horas extraordinárias, para trabalhar de dia e de noite e a família toda. Trabalho infantil disfarçado, daqueles miúdos que vão ajudando. Boaventura, uma última pergunta para a gente fechar esse bloco. Quem é que no norte geográfico contribui hoje para a construção da ultrapassagem da linha abissal e da sociologia da temos que fazer a distinção. No norte geográfico, o norte epistemológico não contribui absolutamente nada, não é? Porque o norte epistemológico foi aquele que nega a existência da linha construiu a linha abissal. Construiu a linha abissal e tornou-a invisível, porque a grande característica da modernidade é esta, é criar uma ideia de que todos somos humanos iguais perante a lei, etc., e depois estabelece limites abissais à humanidade de uma parte da população, sejam mulheres, sejam indígenas, seja a população negra. O conhecimento hegemónico, de facto, criou a linha abissal e tornou-a invisível. E depois tem os meios de comunicação hegemónicos e tudo isso que valoriza exatamente esta visão. Aí não tenho nada. Agora, obviamente que no norte geográfico há pessoas... Eu nem sei se estou no norte nem no sul. Aliás, muitas vezes pensam que eu sou um brasileiro, quase que fui adotado pelo Brasil em muitas circunstâncias. Como sabe, não é... Há um sul na Europa. Portugal foi vítima de racismo dentro da Europa. O senhor tem que ver que no século XVIII se dizia a respeito dos portugueses, os alemães, os frades alemães que visitavam Portugal e que faziam os seus relatórios sobre a existência em Portugal e na Espanha, dizia que os portugueses, espanhóis, eram indolentes, eram pouco higiênicos, eram lascivos, só pensavam em sexo, por causa de muito calor. Veja, era exatamente isto que os portugueses estavam a dizer dos africanos, das populações nativas e das populações indígenas. Portanto, houve aqui sempre esta ideia, ainda hoje, que dura até hoje. Se o senhor vir como é que os jornais alemães lidavam com a crise grega de 2011 e diziam a respeito dos gregos, diziam que os gregos não sabem administrar, os gregos são indolentes, os gregos querem viver do turismo. Preconceito, digamos assim, racial dentro da própria Europa. Portanto, isso é uma coisa muito vigente. Dentro da Europa há também formas de opressão. Nós temos hoje as populações que são vítimas, obviamente, de toda a violência, sejam mulheres, sejam imigrantes, que hoje, então, estão sujeitos a toda a arbitrariedade policial, estão sujeitos a deportações. Portanto, o norte epistemológico não contribui nada. No norte geográfico, devido a todos os trânsitos do colonialismo que trouxe tanta imigração, por exemplo, a Inglaterra, que é um país muito mais intercultural que podemos imaginar, a sua diversidade racial, com todo o império, os filhos do império que vieram viver para a Inglaterra como imigrantes e aí ficaram. A Europa tem essa diversidade que hoje está a ser negada, obviamente, pela extrema-direita, com a ideia de que nós europeus somos cristãos. Que os diabos, o Islão esteve 7 séculos na Europa. Então, a tradição islâmica, e hoje temos muita gente islâmica na Europa. O que é isso de valores cristãos? Quando é que surgiram os valores cristãos da Europa? É uma invenção para tentar excluir do mundo europeu povos que têm outras tradições religiosas. Portanto, compreende? E é essa ideia de exclusão que hoje vigora em todo o mundo.
E esta exclusão não é apenas pela desigualdade social, é também pela desigualdade epistemológica, que eles não produzem, são ignorantes, o saber deles são superstições. Hoje o senhor tem aqui no Brasil esta ideia, por exemplo, que o Carnaval é um festival satânico. A nova presidente da Bolívia, Yáñez, cujo partido teve 4% do voto popular e é hoje presidente do governo de transição na Bolívia, que diz que a Pachamama é um paganismo satânico. Quer dizer, esta ideia de bom viver, que o senhor ainda agora estava a apreciar tanto que os indígenas têm, para evangélicos fundamentalistas. Podem ser evangélicos, podem ser cristãos, podem ser católicos, podem ser... Para mim, todo fundamentalismo está errado, obviamente. Neste caso, é um fundamentalismo evangélico. Podia ser outro, não é? Também já foi, ainda hoje é católico. Para este fundamentalismo, realmente esta forma de lidar com a diferença desta forma, liquida qualquer forma de convivência. Portanto, é isto que eu penso que nós estamos a assistir hoje. São formas de exclusão que não são apenas económicas, são religiosas, são simbólicas, são culturais, são políticas, são etnorraciais, e é isto que a gente tem que ver, porque só valorizando o conhecimento das populações é que a gente valoriza também essas populações. Eu estive há pouco tempo no complexo do Pecém, no Ceará, como venho agora do Maranhão, e fico absolutamente impressionado. No complexo do Pecém eu vi famílias, grupos quilombolas, obviamente, e indígenas, que têm um detector de poluição na frente da casa e outro detector na traseira da casa. Porquê? Porque a fuligem do minério que está a circular no complexo, com o vento, vem para as casas. À noite as pessoas estão cheias de fuligem no chão e também dentro dos pulmões. Eu tenho que valorizar o conhecimento dessa gente que me diz desses instrumentos, e nós conseguimos, aliás, através de uma iniciativa que foi a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, terei todo o gosto de falar sobre isto, a que fizemos agora na Normandia, que é realmente conviver, trazer a uma conversa o conhecimento deles, e, curiosamente, poucos meses depois, o governador do Ceará veio dizer que vai indemnizar as famílias e vai deslocar algumas famílias. Ou seja, a nossa denúncia a partir de uma ecologia de saberes teve alguma eficácia neste caso. A minha ideia é que pode ter eficácia noutros casos também. Boaventura, você lançou no ano passado, pela editora Boitempo, Esquerdas do Mundo Univos. E logo no início você faz sua definição, apresenta a sua definição sobre o que seja esquerda na atualidade. E eu me lembrei que na década de 90, salvo engano, Norberto Bobbio escreveu um pequeno livro, Esquerda e Direita, significados, definições, etc. E criou uma tipologia, mas com base num binômio, igualdade e liberdade. De outra parte, quer dizer, a tradição marxista procura identificar a ideia de socialismo, né, com o projeto de emancipação humana. O que você rompe com essas definições e o que você apresenta como relação de continuidade com esses conteúdos de duas tradições, mas que são duas tradições do campo das esquerdas, uma socialista liberal e a outra socialista revolucionária da tradição marxista? Não, eu penso que a nossa conversa anterior tem tudo a ver com este livro, porque eu acho que se nós não fizermos um pouco mais da democratização cognitiva entre os diferentes conhecimentos e ampliarmos, digamos assim, o cânon do que é o conhecimento válido, que não é um só, mas são vários conhecimentos, estamos a criar as condições para uma refundação da própria democracia. E essa refundação da democracia passa também por uma reinvenção das próprias esquerdas, que eu penso que têm que ser também elas dominadas por estas epistemologias do Sul. Porque a esquerda eurocêntrica que viveu e que existe hoje em todo o mundo, e nomeadamente aqui no continente, foi tradicionalmente muito racista, não é? Os partidos socialistas, comunistas, nunca, por exemplo, acharam que a luta antirracial era uma luta importante. Importante era a luta contra o capitalismo, a luta dos sindicatos, a luta dos partidos comunistas, a luta das mulheres, a luta das comunidades quilombolas, a luta dos povos indígenas, eram lutas secundárias. Eu penso que isso foi um tempo que teve o seu tempo,
mas que não o têm hoje, a meu entender. E, portanto, a primeira transformação que eu faço em relação a essas tradições, primeiro é epistemológico, quer a própria direita, quer a esquerda, elas têm que ser orientadas epistemologicamente, valorizando os outros saberes. Do nosso lado, é o lado em que me ponho, que é o lado das esquerdas, ou seja, daqueles grupos, classes, grupos étnicos, grupos sociais, grupos feministas que lutam exatamente contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Eu penso que nós temos que partir de uma ideia de que todas as lutas são importantes. Agora, pode haver lutas mais urgentes e lutas menos urgentes. E esta é uma grande dificuldade das próprias esquerdas, é que muitos movimentos sociais, muitas vezes por oposição à tradição da esquerda que via apenas o capitalismo e não via o colonialismo e o patriarcado, elas também transformaram quase ao espelho o inverso disso. E, portanto, movimentos feministas que pensam que a sua luta é a única verdadeiramente importante, movimentos antirracistas que pensam que a sua luta é mais importante que todas as outras. Bem, nós vimos isso muitas vezes no Fórum Social Mundial, este tipo de discussão. A minha luta é mais importante que a tua. No momento em que a gente começa a fazer este tipo de... Isto tem muito a ver com a desunião das esquerdas, é que certas esquerdas arvoram-se em dizer que a minha luta e a minha maneira de lutar é mais importante que a tua, logo eu tenho que formar um grupo e tenho que me defender do teu grupo. E é por isso que as esquerdas sempre tiveram muita dificuldade em unir-se e muitas vezes uniram-se mais facilmente com a direita do que com outros partidos de esquerda. Portanto, eu penso que esta transformação epistemológica é muito importante para as próprias esquerdas ampliarem o seu cânon de luta e verem que todas as lutas são importantes, embora, em certos contextos, há certas lutas que são mais urgentes que outras. Dou-lhe um exemplo. Eu venho do Maranhão. Neste momento, a base de Alcântara foi cedida aos Estados Unidos. Temos hoje conhecimento, eu aliás tive a ocasião de jantar com o governador Flávio Dino, por quem tenho muita estima, tem sido um consistente defensor da democracia, mas a verdade é que ele aceita a ideia da base de Alcântara no pressuposto que a base de Alcântara não vai ser ampliada. Ora, vai ser ampliada. Nós sabemos hoje que os documentos estão a ser feitos por este governo. E os impactos sobre comunidades quilombolas... Exatamente. Vai remover pessoas, vão remover 350 famílias e, se construir a base naval também do Brasil lá, são 12 mil famílias. Portanto, vamos ter muita remoção. Portanto, naquele momento, para mim, eu tive uma grande reunião no Centro Social do MST, em São Luís do Maranhão, em que disse, neste momento, aqui no Maranhão, sendo que todas as lutas são importantes, as lutas urgentes é defender as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas que vão ser removidas. Elas estão desenvolvidas, Marco. A nossa ideia é equivocada. Eu estive numa comunidade de Canela e Itaúa que tem, o Lula pôs-lhe a eletricidade, uma comunidade pescatória, a 30 km da base, tem eletricidade, tem televisão, tem a internet, tem um pequeno museu de saberes tradicionais, tem peixe fresco, um mar abundante, tem uma agricultura totalmente sã, orgânica e, se quiser, camponesa e perfeitamente. Bem, aquela gente vai ser removida. Não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, aqui naquele momento a luta urgente é a luta deles. E por isso é que eu pedi ao Centro Social do MST, não me chega neste momento que o MST seja solidário com as lutas dos quilombolas ou dos indígenas. A luta dos indígenas e dos quilombolas é uma luta do MST neste momento, no Maranhão. Portanto, eu tenho vindo, através desta distinção entre lutas importantes e lutas urgentes, tentar ver se vamos articulando realmente as lutas sociais de esquerda. Porquê? Bem, é porque se a esquerda se continuar a desunir, e agora me dizem que se criou mais um partido de esquerda novo aqui no Brasil, nós fragmentamos enquanto os fascistas ocupam o poder. E por falar em união das esquerdas, você faz a defesa de que a geringonça em Portugal, a união entre Partido Socialista, Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, deu certo em função de acordos pragmáticos. Exatamente. Né? Essa é uma via para a construção da unidade das esquerdas, não apenas em Portugal, que é uma experiência vitoriosa. Sem dúvida. É possível replicar essa experiência de uma unidade com base em pontos programáticos muito precisos, uma aliança de caráter pragmático?
Eu acho que não só é precisa, como penso que é a única solução possível, porque neste período as diferentes famílias das esquerdas, que têm, digamos assim, podem converger nas lutas contra a dominação em geral, vêm de tradições teóricas muito diferentes. Têm diferentes identidades, têm diferentes trajetórias. Nós não podemos agora passar por cima disso. Portanto, nós temos que encontrar formas pragmáticas de unir sem vender a alma. O Partido Socialista é a favor da NATO, o Partido Comunista é contra a NATO, ou a OTAN, como vocês dizem. Portanto, é contra a OTAN. O Partido Socialista é a favor. Bem, não é por isso que nós nos vamos a entender num governo, porque estamos de acordo, travar as privatizações, travar a privatização da Previdência Social, aumentar o salário mínimo, prestigiar o Serviço Nacional de Saúde, que é o nosso SUS, em Portugal, prestigiar a educação pública, que estava em vias de ser privatizada. Se nós nos unirmos nestas questões, e estamos aí todos de acordo, digamos assim, então nós podemos governar naqueles pontos. No resto, continuamos, obviamente, com as nossas diferenças, mas naqueles pontos nós convergimos. Bem, este é um modelo que nós temos vindo a pensar, que realmente é uma inovação teórica extraordinária, política extraordinária, devido a um grande líder do Partido Socialista, a um grande líder do Partido Comunista, é bom que se diga isso, o Jerónimo de Sousa, e devido a 3 mulheres fabulosas do Bloco de Esquerda, com idades entre 39 e 42 anos. Elas olharam muito para a necessidade de cuidar das famílias e disseram, vamos pôr de lado os nossos dogmatismos, os nossos sectarismos e vamos cuidar das famílias, que já não têm a creche, os transportes públicos são mais caros, as mulheres são as grandes vítimas, muitas vezes, da austeridade, em qualquer momento que ela surge, são as maiores vítimas da violência. Vamos encontrar uma forma pragmática de nos unirmos. Bem, é este modelo, eu trabalho bastante na Espanha, sou muito amigo do Pablo Iglesias e do Podemos, e temos vindo a tentar ver... E por que não avança ali a possibilidade de uma aliança entre os socialistas e o Podemos? Bem, não avança a razão fundamental foi a questão da Catalunha, não é? Porque as coisas estavam muito bem encaminhadas quando o Pedro Sánchez assumiu o poder e realmente as coisas caminhavam para se criar uma geringonça espanhola. Havia uma diferença da parte dos espanhóis, que ao contrário de nós, que eu penso que em Portugal tínhamos razão, não estarmos no governo, o governo é ser de um partido só, do partido com mais votos, e o resto dos outros partidos apoiam no Parlamento. Basicamente porque se eu estiver num Parlamento, eu sou comunista ou sou do Bloco de Esquerda, e estou com os socialistas, o governo é socialista. Quem preside ao governo é um socialista. Aquele governo pode tomar uma política hostil, se eu sou Ministro da Educação, hostil ao meu pensamento da educação. Bem, se eu vir essa hostilidade, eu tenho que me demitir. Ou seja, as possibilidades de ruptura da articulação são muito maiores. No caso do Podemos, o Pablo e, enfim, o Podemos em geral achavam que para vencer o preconceito que há contra a esquerda na Espanha, e obviamente que esta é a razão, é uma esquerda diferente da portuguesa. Em Portugal houve uma revolução, na Espanha não houve uma revolução. Em Portugal o Partido Socialista foi fundado por um homem que, à medida que foi envelhecendo, virou à esquerda, Mário Soares, enquanto o Partido Socialista da Espanha foi fundado, enfim, teve o seu grande protagonista no Filipe González, que, à medida que foi envelhecendo, virou-se para a direita. Isto tem a sua importância nos partidos. Mas eles quiserem, efetivamente, estar no governo. Criou uma grande fricção, mas continuamos ainda hoje a alimentar na Espanha, depois destes anos todos, que ainda haja a possibilidade de uma articulação entre o Partido Socialista e o Podemos. E eu penso que isso não está ainda fora de questão neste momento. Agora, tem um problema que nós não tínhamos, que é o problema das autonomias, com uma concepção de Estado espanhol diferente no Partido Socialista e no Podemos, não é? No PSOE e no Podemos. E isso tem dificultado muito. Eu tenho uma grande simpatia pela causa catalã, porque, aliás, Portugal, durante um pequeno período entre 1580 e 1640, também foi vítima do autoritarismo de Castela e, portanto, tal e qual como eu, Portugal voltou à independência, a Catalunha foi derrotada contra os antepassados do rei atual de Espanha, que é a mesma família Bourbon. E, portanto, eles têm razões históricas para querem a sua autodeterminação. Não sei se independência ou não. Isso são eles que devem decidir, em meu entender.
Também penso que a independência não pode ser decidida por 51% a favor e 49% contra, porque a construção de um país não pode ser construída numa base de uma maioria tão simples. Mas penso que isso deve ser discutido politicamente e isso dividiu bastante. Portanto, nos outros países tem havido outros, no México, eu neste livro também trato do México, nós vamos lançar o livro no próximo sábado no Armazém do Campo, aqui do MST, às 10 horas da manhã, e vão estar deputadas do PSOL, do mandato coletivo, do PT, e também, exatamente, e também a representantes dos movimentos sociais, nomeadamente o MST. Boaventura, você chega a dizer no fim do Império Cognitivo, mas também na Esquerdas do Mundo Univos, da crise dos partidos políticos e dos movimentos sociais. Chega, inclusive, a afirmar que partidos e movimentos já não são mais o espaço de resistência. Quais são esses outros sujeitos coletivos que nascem e podem representar o novo sujeito político desse sul epistemológico? E, particularmente, no Brasil, quais são essas experiências que mais lhe chamam a atenção? Bem, em geral, eu posso dizer que nós olhamos hoje um pouco para o mundo. Eu também, ainda na semana passada, estava na Colômbia, assisti até ao paro cívico, à paralisação que tem vindo a estar presente desde o dia 21 de outubro ou de novembro, 21 de novembro, em Bogotá, em várias cidades. Vemos a questão do Chile neste momento. E o que é que nós vemos? Vemos explosões sociais, aquilo que eu chamo de presenças coletivas. Gente que nunca esteve num movimento social, que nunca esteve num partido, que nunca pensou ir para um protesto de rua, de repente sente a necessidade de ir para a rua protestar. Porquê? Porque chegou um tempo em que ela diz basta. As populações estão cansadas da austeridade, do aumento dos transportes públicos, aumento da deterioração dos serviços públicos, tudo em nome de uma crise que nós sabemos que só existe para empobrecer as maiorias e para enriquecer as minorias. Esta crise não existe, é uma crise forjada de um capital financeiro que não conhece limites à sua voracidade de ganhar e que para isso vai sacrificando a democracia e sacrifica naturalmente as populações. Ora bem, quem são os atores? Naquele momento, quem faz a história é sujeito histórico quem faz história. Naquele momento não são os partidos de esquerda sequer, que de alguma maneira foram a reboque dos protestos sociais, nem sequer os movimentos sociais organizados que têm vindo a envelhecer nas suas lideranças e nos seus movimentos. São essas explosões sociais. Agora, essas explosões sociais são boas realmente para travar uma política. Agora, é preciso reformulação. A reformulação não se pode fazer nas ruas. E, portanto, tem que haver uma nova articulação. E eu penso que nós precisamos de novos sujeitos e penso que também no Brasil, muita gente me pergunta, e o Brasil vai explodir? Como explodiu o Chile? Eu disse, esperem, não há nenhuma... Como eu digo, o sociólogo é muito bom a prever o passado. A prever o futuro não somos muito bons. Mas, de facto, a gente vê é que normalmente as explosões têm lugar como a centelha. A centelha que vai acendendo o isqueiro e há um momento que incendeia. Ninguém sabe quando é que é o momento. É um aumento de um preço do metro, isto é, do transporte público. Mas é uma acumulação de raiva, de indignação contra o enriquecimento ostentatório de alguns e o empobrecimento da maioria. Portanto, vai-se dar no Brasil? Não sei. Mas a verdade é que as políticas liberais, o pacote do Paulo Guedes, vem lentamente a querer ser aplicado. Elas, medidas ainda não foram todas aplicadas e ainda não chegaram ao bolso das pessoas. Porque, como nós vimos em Portugal em 2011, só a partir de 2013, 14 é que as pessoas começam a sentir, as famílias, no seu bolso, a austeridade. Porque não há dinheiro para chegar ao fim do mês. Não há dinheiro para os transportes, não há dinheiro para a educação dos filhos. Tudo mais caro. Não há dinheiro para tratar da saúde. Quando a educação e a saúde entram nos bolsos da família, bem, temos uma explosão social. Quem vai ganhar com essa explosão? Primeiro, realmente, nós nem podemos dizer, e o Brasil é quase um laboratório, de que a rua é um monopólio das esquerdas ou dos movimentos sociais. Ou pelo menos era, até 2013. Depois, mas aí voltou a extrema-direita e não é... Devo-lhe dizer, os Estados Unidos acabam de anunciar que vão ajudar os governos amigos da América Latina a controlar os protestos sociais. Isto é uma péssima notícia
para a América Latina. Vamos ter mais vigilância satélite, vamos ver mais a identificação das pessoas, vamos ter mais repressão, vamos ter mais formas violentas, algumas delas extremamente violentas que foram usadas no Chile, como cegar jovens propositadamente, câmaras de tortura que foram aplicadas recentemente. Portanto, eu acho que nós podemos vir a ter uma explosão. Estão os partidos e os movimentos sociais no Brasil disponíveis para poderem estar com toda essa mobilização? Eu penso que há uma vontade, mas há uma grande distância dos partidos de esquerda, nomeadamente, em relação às realidades da periferia. Eu acho que os partidos de esquerda no Brasil, em geral, não sabem falar com as pessoas da periferia. Não conhecem as suas inseguranças, não conhecem a sua linguagem. Se calhar quem as conhece melhor são os pregadores fundamentalistas, conservadores, religiosos. Mas isso não é fruto de um processo objetivo? Quer dizer, o desaparecimento da figura do trabalhador industrial, que foi base da formação do Partido dos Trabalhadores nos idos dos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. O desaparecimento dessa figura do trabalhador industrial que vestia o macacão azul, que é, claro, que é a imagem do Lula e de toda a elite dirigente sindical que acabou constituindo o PT. Isso não é um fato objetivo irreversível? É irreversível e, sobretudo, se vier a quarta revolução industrial, ainda será mais irreversível. Mas o trabalhador é um cidadão, o trabalhador também vive numa comunidade, o trabalhador tem filhos, o trabalhador não está todo o tempo na fábrica, o trabalhador tem problemas também na sua cidade, na sua comunidade. Nós, a certa altura, defendemos inclusivamente a ideia do sindicato-movimento. O sindicato que não trabalha exclusivamente as questões laborais, mas as questões de cidadania dos trabalhadores. Eu penso que é nesta transição que nós estamos. E os partidos de esquerda têm que entrar também nessa lógica de partidos do que eu chamo de partidos de movimento. São partidos, realmente, como tentámos no Podemos, provavelmente não foi uma solução de muito êxito neste momento, mas eu vejo, sobretudo, é que os partidos caem muito facilmente na mão de elites oligárquicas que dominam os partidos, às vezes com as melhores das intenções. Eu penso que os partidos têm que ter dentro de si mecanismos de democracia participativa. Tem que ser círculos de cidadãos, assembleias. Toda a gente me pergunta, mas porquê? E se lembra, no início do PT, nós tínhamos células onde se discutiam, eram os professores, eram os trabalhadores, era no seu bairro, discutiam-se os problemas políticos. À medida que o PT chega ao poder, tudo isso desaparece. Quem fala hoje nas periferias, obviamente que a teologia da libertação sabia falar. Eu, em 1980, fiz o meu trabalho aqui no Recife. E estive ao lado de um grande bispo extraordinário, que era o Dom Helder Câmara. E esse homem sabia falar com as periferias. Esse homem sabia lidar com os problemas, naquela altura, que era uma transição da ditadura para a democracia. Eu andei aqui a estudar as ocupações do Skylab e de outras ocupações que tiveram lugar. E esse também não é um outro fato objetivo de transformação? Quer dizer, você viveu e experienciou no Brasil um momento em que as comunidades eclesiais de base se espalhavam pelo Brasil inteiro e foram responsáveis, em parte, pela construção do PT. Só que hoje as comunidades concorrem diretamente com essa expansão do neopentecostalismo no Brasil, não apenas no Brasil, você falou da Bolívia. Como fazer frente a isso? Não, é que é um projeto imperial, quer dizer, eu às vezes sei que sou muito controverso quando falo nisto, mas o fundamentalismo neopentecostal é um projeto de imperialismo norte-americano. E todos os brasileiros e todos os latino-americanos deviam ler um relatório que o Nelson Rockefeller fez em 1969, quando visitou a América Latina e disse: nós temos um problema na América Latina. É a teologia da libertação, que tem um potencial insurrecional. Nós temos que dar uma resposta conservadora religiosa. E é nessa altura que vai haver um investimento extraordinário para financiar a teologia mais reacionária, mais individualista, que é o neopentecostalismo, que não tem nada a ver com os presbiterianos, com os metodistas, é outra coisa, e é essa corrente que vai ser extremamente financiada. E aqui tenho que lhe dizer que é uma tragédia para os católicos ouvirem isto, mas eles têm que ouvir isto, é que o Papa João Paulo II, um Papa profundamente anticomunista,
10 anos depois escreve a Reagan dizendo que você tem que fazer alguma coisa a respeito da teologia da libertação. Ou seja, é a própria Igreja Católica que tenta liquidar a teologia da libertação. Dom Helder Câmara, aliás, foi vítima disso. Não é? Portanto, é isso que vai fazer com que este projeto esteja hoje dominante. É aqui um presidente evangélico conservador fundamentalista, tem na Bolívia. Obviamente, o presidente atual da Costa Rica ganhou por muito pouco a um candidato que era também um pregador neopentecostal. Isto não é por acaso que acontece. Na Bolívia está o Camacho, vai ser um dos candidatos, além desta Enes, é um candidato pregador neopentecostal e um grande empresário de Cochabamba. É sempre assim. Ora bem, isto é a tradição que vem do colonialismo. É uma religião que justifica o capitalismo, a expropriação da riqueza natural em nome da religião. Bem, os católicos fizeram isto no século XVII neste país. Obviamente que não, a religião católica não era contra o saque das riquezas, pelo contrário, justificava, e estes fazem o mesmo. Portanto, eu penso que nós temos esta continuidade toda. Há aqui projetos imperiais. O Brasil, por maior que seja, não é um país imune ao imperialismo, pelo contrário, está provadíssimo hoje. E os documentos mostram. O que foi o Lava Jato foi uma intervenção imperial para destruir a economia brasileira. E basta ler os departamentos ou departamentos de justiça que dizem, a partir de 2016, que é preciso tratar, eliminar 3 grandes empresas brasileiras porque são corruptas. Embraer, Odebrecht e Petrobras. Porquê é que elas são corruptas? A Goldman Sachs também é corrupto. A Volkswagen foi corrupta, porque andou a vigarizar as pessoas sobre as emissões, não é? Mas são punidos os executivos, mas as empresas continuam a funcionar normalmente. Bom, Vitor, mas aqui não. Você falava nos anos Lula, né, da democracia, de uma democracia de baixa intensidade, mas com potencial de construção de uma democracia de alta intensidade. Logo em seguida, essa democracia de baixa intensidade convivendo com o fascismo social. Uhum. E hoje a gente chega a um ponto em que o perigo não é apenas o fascismo social, mas de uma acelerada afirmação do fascismo político. Como é que a democracia, que é o nosso campo de atuação e de disputa, pode obstaculizar esse avanço do fascismo político? Olha, Marco, sempre a sintetizar muito, eu devo lhe dizer que em 1918 houve uma separação muito grande que se criou quando os bolcheviques dissolveram a Assembleia Constituinte na Rússia, a grande clivagem entre democracia e revolução. Foi fatal para a revolução não ter democracia e foi fatal para a democracia não ter revolução. Eu penso que a democracia só pode realmente sobreviver aos fascistas, que estão hoje a tentar descaracterizá-la e, eventualmente, fazer com que as democracias morram democraticamente, na medida em que nós conseguirmos democratizar a revolução e revolucionar a democracia. Isso vai obrigar a uma outra forma de pensamento, a uma reforma política profunda, vai obrigar a que a democracia representativa, que é importante, mas não pode ser única. Tem que haver democracia deliberativa, democracia participativa de outros tipos, que aliás foram tentados no Brasil com o orçamento participativo, mas com aquela grande assimetria. Você fala de uma democracia comunitária também, Exato. Como um terceiro, para além da democracia representativa e da democracia participativa. Que aliás na Constituição da Bolívia, que agora certamente vão alterar, são as 3 democracias, representativa, participativa e comunitária. Bem, isso existe hoje no terreno. Se for às comunidades com quem eu estive agora, na Normandia, na UPMS, na Universidade Popular dos Movimentos Sociais, a gente vê que há formas de deliberação comunitária que não passam nem pelos esquemas individualistas da própria democracia participativa, nem pela democracia representativa. Mas não são protegidos, não são conhecidos, não são visibilizados e nós centramos toda a nossa força na democracia representativa. Ela é extremamente frágil, porque veja, e é essa sempre a minha preocupação nesse livro, em 1932 o Hitler ganhou 2 eleições. O Hitler não chegou ao poder por um golpe. O Hitler chegou ao poder por eleições. E depois de ser eleito é que fez o golpe. Portanto, nós temos que ver que a democracia representativa não se sabe defender dos fascistas, neofascistas, chame-lhe o que quiser.
estamos num período difícil em que do fascismo social podemos passar a um fascismo político de novo tipo, em que a relação entre democracia e ditadura já é uma relação muito complexa. Quando eu vejo, como vi este fim de semana, pesquisadores aqui do Recife que não têm a liberdade de pesquisar, que têm medo de estar a ser vigiados nas escolas, na sala de aula, isto já não é democracia. Isto é outra coisa. Isto é ditadura, dentro da própria democracia. Portanto, estamos a passar de uma democracia de baixa intensidade para uma democracia de baixíssima intensidade, onde os elementos ditatoriais estão por aí. E é contra isso que eu procuro lutar e fazer um alerta. Não nos vamos unir quando é tarde demais, quando os fascistas já tiverem dominado totalmente o poder. Porque nos anos 20, os socialistas e os comunistas, na Alemanha, eram os piores hostis uns dos outros. O inimigo grande dos socialistas era o comunismo. E cabe a nós de esquerda defendermos hoje o Estado de Direito, né? Exatamente. E aí essa é que devia ser a nossa base, não é? Porque quando o Hitler chegou ao poder, não viu diferença nenhuma entre socialistas e comunistas. Prendeu-os a todos e matou os seus líderes. E antes eles eram inimigos figadais um do outro. Nós temos hoje uma base comum, que é realmente vermos uma solução de uma democracia radicalizada, digamos assim, revolucionada, como eu digo. E isso parece que une mais ou menos as esquerdas. E era por aí que a gente devia ir e não voltarmos, como em meu entender no Brasil estamos a voltar, o que é para mim uma grande preocupação, às grandes articulações, pequenas articulações, entre partidos de esquerda e partidos de direita por conveniências eleitorais. Eu acho que nenhum partido de esquerda podia, no futuro, se quiser renovar a política e a esquerda no Brasil, aliar-se a partidos que estiveram com o mais escandaloso impeachment da história moderna, que é o impeachment da Presidente Dilma, a Presidente mais honesta deste continente, que foi impedida pelos políticos mais corruptos. Nós não podemos pactuar com gente que participou nesse golpe. Acho que a esquerda não devia, porque perde a alma se o fizer. Doutora, muito obrigado. Um abraço. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, às 9 horas da terça-feira, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.